Imagine que você tivesse a chance de voltar no tempo e desejar Feliz Natal para um dos primeiros seguidores de Jesus. A reação mais provável seria um olhar desconcertado, talvez até uma acusação de ser um pagão ou criminoso. Surpreendente, não? O Natal que celebramos hoje, com luzes cintilantes, árvores de Natal e festas alegres, não tem nada a ver com a verdadeira história que aconteceu no primeiro Natal. Para os cristãos primitivos, celebrar o nascimento de alguém era uma prática impensável. Não só era comum associar aniversários a tiranos como o faraó, mas também era considerado uma prática pecaminosa, condenada por filósofos da época. A ideia de fazer uma festa para celebrar o nascimento de um ser humano era profundamente incomum e até desonrosa. Isso é um choque para nossa percepção moderna, onde o Natal é a data mais aguardada do ano. Mas, ao contrário de como é hoje, o primeiro Natal foi marcado por uma falta de comemoração. Não havia uma data definida, e não se tratava de um evento que alguém queria destacar na história. O nascimento de Jesus, em sua essência, não foi celebrado como um grande evento, mas sim como um momento de tensão extrema, em que a sobrevivência estava em jogo. Quando você pensa em Natal, pensa em festa, não é? No entanto, o primeiro Natal se desenrolou em um cenário de luta pela vida e sobrevivência. Em 4 a.C., na Judéia, a ocupação romana transformava a vida de qualquer um em um desafio diário. Um cheiro constante de poeira e fumaça tomava o ar enquanto a população vivia sob a opressão de um império imenso. Não havia direitos individuais, e os recursos eram escassos. Em um ambiente tenso e vulnerável, governava Herodes, o Grande, um monarca cujas paranoias o tornaram famoso pela brutalidade. Ele construiu fortalezas monumentais, como Heródion, para se esconder caso fosse deposto. Herodes foi tão temido que mandou matar sua própria esposa e filhos, temendo que qualquer ameaça à sua coroa fosse fatal. Essa paranoia foi o que tornou o nascimento de Jesus ainda mais arriscado. Quando a notícia de que um novo rei nasceria chegou aos ouvidos do tirano, a reação não foi a de um governante diplomático. Ao contrário, ele acionou sua máquina de destruição para exterminar qualquer possibilidade de que esse novo rei viesse a tomar o trono. Neste contexto caótico, o nascimento de Jesus não foi apenas uma data, mas uma batalha pela sobrevivência de uma criança contra um império mais poderoso da época. Se essa batalha fosse perdida, a história teria terminado ali, e o Messias nunca teria sido conhecido. Agora, imagine um carpinteiro, sua esposa grávida, e um império com olhos vigiando todos os movimentos. Como uma família simples e comum poderia sobreviver a esse sistema de controle implacável? A imagem romântica da viagem de Maria e José para Belém é um dos maiores mitos em torno do primeiro Natal. Não era uma jornada tranquila, cheia de estrelas cintilantes no céu noturno, mas uma marcha forçada, longa e extremamente perigosa. Estamos falando de um percurso de aproximadamente 120 quilômetros, atravessando terrenos áridos e montanhosos, um trajeto perigoso por si só, ainda mais para uma mulher prestes a dar à luz. A razão dessa viagem estava ligada ao censo ordenado por Roma, uma exigência implacável para o controle populacional e o aumento de impostos. Não era uma escolha, mas uma imposição brutal do Império Romano. Para Maria, que estava nos últimos dias de gestação, cada passo dessa jornada representava um risco para sua vida e a do bebê. Não havia conforto, não havia carros ou estradas pavimentadas. A viagem acontecia por estradas poeirentas, em festas de saqueadores e animais selvagens. A cada passo, a tensão aumentava, pois a vigilância de Roma estava em todo lugar. José e Maria não estavam apenas fugindo da incômoda exigência do censo, mas estavam sendo observados por espiões de Herodes. Naquele período, qualquer movimento de pessoas, especialmente daqueles que se reivindicavam como descendentes de Davi, era motivo de alarme. A linha sanguínea de Davi era vista como uma ameaça ao trono de Herodes, e qualquer indício de rebeldia poderia levar à captura e à morte. Cada quilômetro percorrido em direção ao sul estava se aproximando mais da boca do leão. Eles estavam a caminho de Belém, onde o povo estava sobrecarregado com a chegada de outros viajantes devido ao censo. As hospedarias estavam lotadas, e o casal se viu sem qualquer opção para se abrigar. A situação era desesperadora. Não havia lugar nas hospedagens para os pobres como eles, e a cidade de Belém parecia indiferente à urgência de Maria.
Foi nesse momento que a única opção restante foi buscar abrigo nas cavernas de calcário, espaços escavados que, em tempos normais, eram usados para abrigar o gado. O lugar que acolheria o nascimento do Salvador não tinha qualquer semelhança com os estábulos de madeira limpos e acolhedores que vemos em presépios modernos, mas era uma caverna úmida, escura e fétida. O cheiro de amônia e a sujeira do ambiente contrastavam fortemente com a santidade do evento que ali estava prestes a ocorrer. Essa era a realidade do primeiro Natal. Não havia luxo, nem confortos, nem aplausos para o bebê que nasceria. Em vez disso, Maria e José estavam sozinhos, afastados de qualquer ajuda ou dignidade, enfrentando a dureza da vida sob o Império Romano. A única coisa que o nascimento daquele bebê poderia trazer era uma promessa, uma esperança incerta em um mundo imerso em opressão e violência. Enquanto Maria lutava contra as dores do parto, o medo de serem descobertos pairava no ar. A qualquer momento, o choro de uma criança poderia acionar a vigilância de soldados romanos, e o sonho de um rei nascido em Belém poderia ser interrompido. O silêncio era a única proteção de que dispunham. E, nesse silêncio, o maior dos mistérios da história do mundo estava prestes a se desenrolar. Como seria possível que o Rei dos Reis nascesse em tal condição? O nascimento de Jesus foi um acontecimento de humildade absoluta, no qual as riquezas e os status sociais nada significaram. O Salvador veio ao mundo não em palácios ou em casas de luxo, mas em uma caverna, cercado pela sujeira e pelas dificuldades da vida. Isso desafiava toda a expectativa de um Messias conquistador. A vulnerabilidade de Jesus, desde o nascimento, nos ensina que a verdadeira grandeza não está nas aparências, mas na coragem de enfrentar as adversidades mais extremas. E, enquanto Maria tentava manter o bebê aquecido na caverna, um outro elemento surpreendente estava prestes a fazer sua aparição: os pastores. Pessoas à margem da sociedade, desprezadas e marginalizadas, se tornariam os primeiros a testemunhar esse milagre. Mas o que havia de tão surpreendente na escolha deles como primeiros visitantes do Salvador? Continue conosco para descobrir. Siga nosso canal para continuar recebendo enigmas surpreendentes da Bíblia. A noite que testemunhou o nascimento de Jesus, longe de ser um evento grandioso e festivo, teve algo de revolucionário. Os primeiros a receberem a notícia e a testemunharem o milagre não foram reis ou sábios, mas pastores. E não pastores qualquer, mas uma classe social marginalizada e desprezada pela sociedade da época. Eles eram pessoas simples, frequentemente consideradas impuras, e seus testemunhos nem mesmo tinham valor legal, pois eram considerados fora dos padrões da religião e da lei. Naqueles dias, pastores eram vistos como os sujos e os excluídos da sociedade. Eles passavam a vida ao relento, convivendo com o gado e com as condições mais insalubres. Suas mãos estavam sempre sujas, e sua rotina estava longe da moralidade rígida da elite religiosa. Para os líderes religiosos, eles estavam mais próximos dos pecadores do que dos justos. E, ainda assim, foram esses homens os primeiros a serem convidados para testemunhar o nascimento do Salvador. Imagine a surpresa e o choque da sociedade quando, pela primeira vez, o anúncio de um nascimento sagrado foi entregue a pastores, e não a pessoas de status mais elevado. Deus escolheu os humildes, os marginalizados, para serem os primeiros a verem a glória do Messias. E como isso aconteceu? A resposta está na figura de um anjo, que apareceu aos pastores no campo, cercado por uma luz celestial, anunciando o nascimento de Jesus. Não temais, disse o anjo, eu vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Lucas 2:10. Isso quebrou completamente as expectativas. O nascimento de um rei deveria ser celebrado em grandes palácios, com pessoas importantes e reverentes. Mas, no caso de Jesus, a grandiosidade estava na simplicidade. O nascimento do Salvador não se deu em um lugar de prestígio, mas em um ambiente de solidão e rejeição. E quem seriam os primeiros a entender isso, senão os mais humildes? É fascinante pensar no contraste entre a escolha de Deus para os primeiros testemunhos do Messias e a visão popular que associamos ao Natal. Nos presépios e cartões de Natal, vemos sempre pastores e magos ajoelhados ao redor de Jesus, mas a realidade histórica era muito diferente. Enquanto os magos estavam a meses de distância, os pastores estavam ali, na mesma noite, sendo os primeiros a chegar ao local do nascimento,
atraídos pela visão divina. Este momento é um lembrete profundo de que Deus não escolhe os poderosos ou os puros para suas missões, mas os quebrados, os humildes, os esquecidos pela sociedade. A mensagem de Natal, então, não é apenas sobre o nascimento de uma criança, mas sobre a inversão das expectativas humanas. Deus escolheu os mais baixos para revelar sua glória, mostrando que, no reino de Deus, a verdadeira grandeza vem da humildade e da simplicidade. Mas o nascimento de Jesus não era apenas um evento local. Havia uma outra história acontecendo ao mesmo tempo, que ficaria longe da vista da maioria, a chegada dos magos. Quem eram esses sábios do Oriente e o que os trouxe a Belém? Como o nascimento de Jesus, um evento aparentemente isolado e escondido, poderia ter atraído a atenção de tão longe? Enquanto os pastores humildes estavam ao redor da manjedoura, outros visitantes estavam a caminho de Belém, vindo de terras distantes. Eles eram os magos, sábios do Oriente, provavelmente oriundos da região da antiga Babilônia ou da Pérsia, conhecidos por sua habilidade em estudar os céus e interpretar os sinais do universo. Mas, ao contrário dos pastores, a chegada dos magos não era algo esperado ou simples. Eles não apenas viajaram de uma terra distante, mas enfrentaram uma jornada longa e perigosa, marcada pela incerteza e pelos riscos. Esses magos, que também são chamados de sábios ou astrônomos, eram homens com grande conhecimento, guiados por um sinal que os havia levado até Belém. E o que exatamente foi esse sinal? A famosa estrela de Belém, um fenômeno celestial que parecia se mover e parar sobre a casa onde Jesus estava, guiando os magos até o local exato do nascimento. Mas, como já sabemos, as estrelas não se movem da maneira como a narrativa sugere, o que levanta a questão: o que realmente foi essa estrela? Uma das teorias mais interessantes sobre a estrela de Belém é que ela poderia ter sido um fenômeno astronômico raro, talvez uma conjunção planetária entre Júpiter e Saturno, que ocorreu por volta do ano 7 a.C. Essa combinação de planetas teria criado um brilho intenso no céu, que poderia ser interpretado pelos magos como um sinal divino de que o nascimento de um grande rei estava prestes a acontecer. Os magos, com sua habilidade de interpretar os movimentos dos astros, teriam reconhecido esse fenômeno como a indicação de que o Messias havia nascido. No entanto, a jornada dos magos não foi um simples passeio. Eles atravessaram o deserto, enfrentando a escassez de água, o calor extremo e a ameaça de saqueadores, que eram comuns nas estradas da época. Isso não era uma simples viagem em busca de um evento espiritual, mas uma expedição perigosa, com um risco de vida real. E o destino de todo esse grupo estava atrelado a um único objetivo: encontrar o novo rei que, segundo as estrelas, havia nascido. Os magos não estavam vindo para ver apenas uma criança qualquer. Eles estavam à procura de alguém que, para eles, representava mais do que um líder político, um rei que transcenderia qualquer monarca da terra. Os presentes que trouxeram, ouro, incenso e mirra, não eram apenas presentes luxuosos. Cada um deles tinha um significado profundo e simbólico. O ouro, claro, era um presente digno de um rei. O incenso era um símbolo de divindade, sendo usado em cerimônias religiosas para honrar os deuses. A mirra, por outro lado, era um presente estranho para um bebê, pois era usada para embalsamar os mortos. Esse presente indicava, de forma enigmática, que o caminho de Jesus seria marcado pelo sofrimento e pelo sacrifício. Enquanto os magos se aproximavam de Jerusalém, eles atraíam a atenção das autoridades locais. O fato de viajarem com um séquito de caravanas e questionarem sobre o nascimento de um novo rei imediatamente chamou a atenção de Herodes, o rei paranoico e implacável da Judeia. O reino de Herodes estava sendo desafiado, e ele não iria deixar isso passar. Quando os magos entraram em Jerusalém em busca do recém-nascido rei, a notícia caiu como uma bomba no palácio de Herodes. Herodes, temendo que esse novo rei pudesse de fato ser uma ameaça ao seu trono, entrou em um estado de paranoia ainda mais profundo. Ao ouvir dos magos sobre a estrela que os guiava até o lugar onde o Messias havia nascido, ele se viu forçado a agir de maneira desesperada. Ele chamou os magos para um encontro, onde fez uma pergunta crucial: onde exatamente o Messias teria nascido? Os magos, sem saber a gravidade da situação, disseram a Herodes que procuravam o recém-nascido, para então adorá-lo. Mas Herodes, que de adorar tinha muito pouco interesse, planejava algo muito mais sombrio.
Ele deu uma ordem secreta. Uma vez que os magos encontrassem a criança, deveriam voltar e informar-lhe o local exato para que ele também pudesse ir adorar o menino. Mas, na verdade, ele planejava usar essa informação para executar a ordem mais cruel de sua vida. Herodes já havia matado sua própria família para manter o poder, e agora, sem hesitar, ele estava disposto a matar qualquer criança que pudesse representar uma ameaça ao seu domínio. A tragédia do primeiro Natal estava se aproximando, e o massacre das crianças de Belém estava prestes a ser desencadeado. Agora, os magos, com a missão de encontrar o Messias, estavam prestes a entrar no olho do furacão. Como evitar que sua jornada se transformasse em uma sentença de morte para todas as crianças de Belém? E o que aconteceu com os magos quando encontraram um recém-nascido? Continue conosco para descobrir o desfecho dessa história dramática e como a sobrevivência da criança se tornou um jogo de vida e morte. Os magos, ao encontrar finalmente o bebê Jesus, não retornaram a Herodes com a informação que ele tanto desejava. O que parecia ser um simples gesto de adoração se transformou em uma decisão de vida ou morte. Quando os magos encontraram o menino, em uma casa simples em Belém, o brilho de suas almas e a profundidade de sua sabedoria foram ofuscados pela terrível realidade que estava prestes a acontecer. Eles reconheceram a divindade do bebê, mas também perceberam o perigo que se aproximava. Não eram apenas sábios, mas homens de discernimento, capazes de entender as forças mais profundas em jogo. E assim, como o relato bíblico nos conta, eles foram avisados em sonho para não voltar a Herodes. Em vez disso, seguiram por outro caminho, ignorando a ordem do rei e alterando os planos de Herodes de forma silenciosa e decisiva. Essa ação dos magos teve um impacto imediato. Herodes, furioso por ser enganado, não hesitou em tomar uma decisão brutal. Ele ordenou o massacre de todas as crianças em Belém com menos de 2 anos de idade, na tentativa de exterminar qualquer possibilidade de um novo rei surgir para ameaçar seu trono. A tentativa de matar Jesus antes que ele crescesse e pudesse cumprir o seu destino messiânico se tornou um dos momentos mais sombrios da história. No entanto, enquanto o império da crueldade de Herodes se expandia, a proteção divina estava em ação. Maria e José, tendo sido alertados em sonho, fugiram imediatamente para o Egito, levando o menino Jesus e evitando a morte. A fuga foi uma das primeiras de muitas que marcaram a vida da Sagrada Família, uma jornada de sobrevivência em um mundo que já os havia rejeitado antes mesmo de o Messias nascer. Em uma noite, sem saber se poderiam encontrar segurança, sem saber se tinham o suficiente para sobreviver, Maria e José fugiram para terras estrangeiras. A estrada do Egito era longa, cheia de perigos e desafios. Não era uma jornada confortável, mas uma corrida desesperada para salvar a vida do menino, que representava o futuro da humanidade. O Egito, àquela altura, era uma terra conhecida, um lugar de refúgio, mas também de exílio. Eles fugiram para uma terra estrangeira, sem amigos, sem apoio, apenas com a esperança de escapar da lâmina da espada de Herodes. A profecia que dizia que o Messias seria chamado de Filho do Egito, Oséias 11:1, estava se cumprindo, sem que ninguém pudesse imaginar que esse pequeno grupo de refugiados carregava em seus braços o futuro do mundo. A fuga para o Egito e a subsequente sobrevivência de Jesus nos mostra que o Natal não foi apenas um momento de celebração, mas um ponto de resistência contra as forças do mal. Jesus, ainda criança, já estava em uma luta pela vida, com o destino de sua missão salvadora sendo traçado não apenas pelo amor, mas pela proteção divina contra o poder humano e a tirania de um monarca sem piedade. Enquanto isso, em Belém, o massacre das crianças foi uma tragédia devastadora. As mães de Belém choraram pela perda de seus filhos, vítimas da paranoia de Herodes. Esse evento, profetizado como um clamor em Ramá, lamentação e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, Jeremias 31:15, demonstrava a crueldade do homem em face do poder, mas também indicava que a promessa divina, que não poderia ser destruída, já havia começado a se cumprir de forma inusitada. De volta ao Egito, Maria e José sabiam que estavam fazendo o que era necessário para proteger seu filho, mas o que realmente estava em jogo não era apenas a sobrevivência da criança, mas a continuidade da promessa que Deus havia feito ao seu povo. Eles estavam em uma jornada de fé, confiando no plano divino que, naquele momento, parecia distante e misterioso. Eles sabiam que o destino de Jesus estava marcado, mas o quanto isso exigiria sacrifícios.
O quanto mais a família teria que fugir, se esconder e lutar para preservar o futuro do Messias? O Natal, portanto, não é apenas sobre a chegada de uma criança, mas sobre a luta pela sobrevivência e pela realização de uma promessa eterna. Mas, enquanto Maria e José se abrigavam no Egito, havia mais revelações e desafios à frente. O perigo não tinha acabado, e o plano divino para o nascimento e vida de Jesus estava longe de ser concluído. O que aconteceria quando eles retornassem à terra de Israel? E como essa história, cheia de desafios e perigos, se transformaria em um símbolo de esperança para bilhões de pessoas? Continue acompanhando para descobrir como o destino de Jesus e da Sagrada Família se desenrolaria nos próximos capítulos dessa jornada histórica. Após a morte de Herodes, Maria, José e o menino Jesus finalmente puderam retornar à terra de Israel, mas o perigo ainda não havia desaparecido por completo. O filho de Herodes, Arquelau, havia assumido o trono da Judeia, e sua reputação de governante cruel gerava insegurança para qualquer um que se opusesse ao seu poder. Deus, mais uma vez, guiou a decisão de José, que, sendo avisado em sonho, optou por levar sua família para a região da Galileia, mais especificamente para a cidade de Nazaré, onde se estabeleceriam. Esse retorno foi um momento de alívio, mas também de grandes desafios, pois a família de Jesus ainda enfrentaria perseguições e rejeições durante muitos anos. Nazaré, uma cidade pequena e insignificante, foi o local onde Jesus cresceu. Foi lá que o Messias viveu sua infância e juventude, longe das grandes cidades e longe das expectativas humanas de grandeza. A escolha de Nazaré como lar para a Sagrada Família foi uma última lição sobre a humildade e a simplicidade do nascimento e da vida de Jesus. O retorno a Nazaré, e a decisão de Jesus de viver como um carpinteiro comum, longe dos palácios e das riquezas, sublinhou um ponto importante: o Salvador do mundo não veio para estabelecer um reino terrestre, mas para preparar o caminho para a salvação espiritual. A história do primeiro Natal, longe de ser uma celebração de pompa e circunstância, foi uma narrativa de resistência, de luta pela vida e de perseverança em face da opressão e da morte. Essa história foi marcada por escolhas difíceis, sacrifícios imensos e a constante proteção divina, que guiou a família de Jesus em momentos de perigo e incerteza. O que o primeiro Natal realmente representa? Não é apenas sobre o nascimento em uma manjedoura fria e um bebê envolto em panos simples, mas sobre a quebra das expectativas humanas, onde o mais poderoso dos reis veio ao mundo da maneira mais humilde possível. Esse evento, escondido entre as pedras de uma caverna, sob o silêncio e a pobreza, começou a mudar o curso da história. E o que podemos aprender com isso? O primeiro Natal nos mostra que o verdadeiro poder de Deus não está na grandiosidade ou na imponência das circunstâncias, mas na capacidade de transformar até as situações mais difíceis em momentos de grande significado. O Natal, como a história de Jesus, não é sobre adornos ou presentes, mas sobre como a luz de uma única vida pode brilhar nas trevas do mundo, trazendo esperança onde antes só havia medo e desespero. O que celebramos hoje no Natal, com todas as suas tradições e festividades, é uma colagem de muitos elementos: a história bíblica, a adaptação política de Roma, e as tradições culturais que se desenvolveram ao longo dos séculos. Mas, no fundo, o verdadeiro espírito do Natal continua sendo o mesmo: uma celebração de vida, de fé e da promessa de que, mesmo nos momentos mais obscuros, a luz de Cristo ainda pode iluminar o mundo. Agora, ao refletirmos sobre a jornada de Jesus, desde a manjedoura até a cruz, vemos que o primeiro Natal não foi um evento isolado, mas o início de uma história de amor, sacrifício e redenção que moldou a história da humanidade. O Natal, em sua essência, não é apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro, o que Jesus significa para nós hoje e como sua mensagem continua a nos inspirar, nos desafiar e nos guiar. Portanto, ao celebrarmos o Natal, lembremos não apenas das luzes e dos presentes, mas da humildade do primeiro Natal, da coragem da Sagrada Família e da luz divina que veio ao mundo em um momento de profunda necessidade. O primeiro Natal é, de fato, o maior testemunho de como, mesmo no caos e na adversidade, a promessa de Deus se cumpre e a esperança se renova. Se você achou essa história do primeiro Natal surpreendente, espere até descobrir os mistérios não contados sobre a infância de Jesus. O que realmente aconteceu nos primeiros anos de vida do Salvador? Existe uma infância oculta de Jesus que muitos preferem não revelar.
Clique no vídeo da tela agora e mergulhe nas revelações mais incríveis e desconhecidas da vida de Cristo, antes de sua missão pública começar. Não perca a chance de conhecer os segredos que ficaram escondidos por milênios.